Bom dia, pessoal do sétimo ano. Pensaram que ia se livrar de mim, foi? Não, certo? A gente vai começar um novo assunto. Bom, agora a gente vai falar sobre as grandes navegações, certo? Lembram lá da formação dos estados absolutistas? Ou seja, que os reis queriam agora a administração do país, a organização, certo? do, do Estado, certo? Vejam só, certo? É simples a definição dessa expansão marítima, certo? Ou seja, é um conjunto de expedições que buscavam atingir o Novo Oriente, ou seja, as Índias. Mas o negócio, a priori, de toda essa questão, assim, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte, certo? Os reis queriam agora se manter no poder. Os burgueses queriam ganhar uma grana, certo? Então, ou seja, um, digamos, em entrar em acordo com o outro. Estão entendendo? A partir desse momento agora, a burguesia, que antes era meio tretada com o rei, eles agora vão fazer, digamos, uma aliança e vão começar a investir nas grandes navegações. Ou seja, achar novos lugares, novas matérias-primas, entre, entre outras coisas, certo? Isso aconteceu, para a gente se situar, certo? Para ser mais exato, do século XV e século XVII, tá certo? Vê só. Então, isso é só para me orientar, pessoal. Minha letra continua uma desgraça. Para a gente se orientar, é o seguinte, certo? Primeiramente, certo? Feudalismo acabou, certo? Baixa Idade Média, acabou-se tudo, estamos entrando na era moderna. Então, isso quer dizer o quê, certo? Que agora nós estamos entrando no período pré-capitalista, digamos assim, certo? Ou capitalista, certo? Professor, mas por que pré-capitalista? Ou seja, agora nós vamos buscar o lucro, tá certo? Não apenas guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. Não. Ou seja, é você ganhar para poder vender, para poder ganhar mais, certo? Então, o rei, os burgueses, e a gente não pode esquecer, a igreja também, investiram muito cacau, certo? Nas grandes navegações, tá certo? Nesse contexto aí, a gente tem alguns, como é que eu vou dizer? Alguns ismos, certo? Pronto, a gente tem, olha, o fim, certo, do feudalismo, a gente entra no capitalismo, mercantilismo e metalismo, tá certo? Por conta que, ou seja, naquela época não existia real, né? Nem dólar, certo? Ou seja, né, quem mandava, digamos, no mundo, ou mundo conhecido, o antigo mundo, certo? Era Portugal, Inglaterra, Espanha, Holanda, Itália, né? Como é que eu vou dizer? Nosso Brasil aqui, certo? Ainda estava ia ser descoberto, né? E vocês sabem, eu já disse a vocês, que o pessoal já sabia que o Brasil existia, tá certo? Mas vamos para frente, tá certo? Então, ou seja, Portugal, é que foi o mais desenrolado, se lançou ao mar, certo? Depois, espanhóis, holandeses, portugueses, etc. Beleza? Mas quem é que já estava ganhando uma grana, professor? Que é o que interessa, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar uma coisa que vocês vão entender. Então, ou seja, os italianos, a galera de Gênova, era quem estava dominando o mercado.
Porque os caras já tinham uma linha direta com o Oriente, ou seja, China, Japão, Índia, entre, entre outras coisas. Aí você, sim, professor, mas os caras não estão vendo, Portugal não está vendo? Sim, mas tem aquela coisa. Você chegando primeiro, você vai negociar primeiro e vai vender primeiro. Então, você é quem vai ditar as regras do comércio. Ou seja, o preço é seu. Ou seja, você vai comprar por 1 e vai vender por 5. Então, era isso que, ou seja, burgueses, a igreja, os reis e tal, aquele negócio todo, certo? Queriam dar a volta nos caras, certo? Tanto é que as novas rotas por Ceuta, ou seja, África, ao invés de estar, como é que eu vou dizer, de estar dando aquele, ou ir para a Itália para comprar, para depois trazer, aquele custos imensos, imensuráveis, certo? Então, quando os caras descobriram isso, que os caras começaram a dar a volta até chegar lá, as coisas começaram a mudar, certo? A gente também não pode esquecer da influência do renascimento cultural, ou seja, toda a cabeça da galera começou a mudar por conta daquela questão lá, renascimento, certo? Do antropocentrismo, do racionalismo, certo? Ou seja, agora o homem pode andar com suas próprias pernas, certo? Saber para onde vai, como vai, por que vai, tá certo? E nesse momento também acontece o seguinte, certo? Os monopólios, certo? Quem vai formar, como é que eu vou dizer, uma panelinha, certo? Ou seja, um determinado grupo vai dominar o comércio de determinada área e vai controlar os preços, certo? Para que todo mundo ganhe. Ou que só o pai dele ganhe, né? Digamos assim, né? Então, começa esse negocinho chamado monopólio, certo? Certo. Aí, vamos para frente. Bom, da burguesia eu já falei que tinha essa questão dos reis quererem manter seu poder, certo? Outra coisa, né, que tipo, vocês podem me perguntar, professor, por que? Tudo bem, a gente compreende que os reis queriam se manter no poder, queriam conseguir dinheiro para se manter no poder. Até aí tudo bem, lógico, tem funcionários, tem, tem nobres, tem outras pessoas para poder pagar, tá certo? Mas por que a igreja? Por que a igreja entra nesse negócio? Lembram da reforma e contra-reforma? Na reforma eles perderam um monte de fiéis. Fiéis quer dizer dinheiro indo para outro lugar, poder sendo regido por outra pessoa que não corresponde aos interesses da igreja, tá certo? Então, a igreja precisava de novos fiéis. Então, por isso que ela entrou nessa jogada, certo? Que daí entra, no caso, uns caras chamados jesuítas, que inclusive aqui no Brasil eles tiveram um papel muito importante durante o período, certo? Depois eu vou falar sobre eles. Para que vocês não fiquem embananados, certo? A questão do capitalismo eu já disse para vocês, né? Conseguir matéria-prima, ou seja, madeira, tempero, tecido, entre outras coisas, para você fabricar as coisas, certo? Vender as coisas e ganhar mais dinheiro com essas coisas, tá certo? Aí você, sim, professor, beleza, aí o senhor está falando dos burgueses, né? Sim, dos burgueses. Mas quem ia ganhar uma graninha também era o rei, ou seja, os impostos, meus amores. Os impostos, sim. Ou você, quando a mercadoria, eu comprei, quando a mercadoria vai entrar aqui no país,
não tem que passar por um lugar, pelo porto, pela alfândega, e pagar o imposto do porto. Aí, pagar o imposto para entrar no país e para você poder vender e aquele negócio todo, assim como hoje em dia. Por isso que aquele celular que vocês tanto queriam, ou aquele notebook, ou determinado aparelho, ele custa o dobro, o triplo, quando chega aqui no Brasil. Ou seja, de lá para cá, tem toda uma sequência de impostos que eu, que vou vender, tenho que pagar. Beleza? Então, para eu não perder, logicamente, né? Se você comprou por um, você vai vender por dois ou por três. Então, aí, né, quem paga, no caso, o pato, né? Ou seja, é o consumidor final, certo? Então, uma coisa que eu disse lá atrás, agora há pouco, que eu ia explicar para vocês entenderem, para que não fique tão embolado. Por exemplo, hoje em dia, nós vivemos num mundo globalizado, tá certo? Ou seja, todo mundo vende a todo mundo e todo mundo, de uma certa forma, lucra, certo? Ou seja, nesse momento aí do mercantilismo, era isso que estava começando a acontecer, apesar de terem os monopólios, certo? Mas muita coisa começou a chegar e se espalhar, né? Essa questão do tempero, madeira, enfim, tecido, entre outras culturas, até formas de pensamento, graças ao mercantilismo. Assim como hoje na globalização, a gente tem todo como é que eu vou dizer, essa facilidade de nós obtermos o conhecimento e até mesmo novas tecnologias, tá certo? Deixa eu olhar aqui na minha fila, né? Pra ver que eu não esqueci nada, certo? Sim, outra coisa, certo? A gente não pode esquecer de falar das embarcações, da bússola, do astrolábio e da cartografia. Hoje em dia a gente tem um GPS, né? No celular, em relógio, entre outras coisas. Só que antigamente, lógico, não tinha. Então, certo? Com essas ferramentas, ajudou e muito nas grandes navegações. Tá certo? Sem esquecer, né, dos ismos que eu falei, né, do capitalismo, do capitalismo, metalismo, né, mercantilismo que eu falei agora, né? Essa questão do metalismo, pessoal, como eu já não sei se eu falei antes, né, porque eu estou falando muito rápido, para não ficar muito longo, certo? Tem a questão dos metais preciosos, ouro, prata, bronze, né, e até mesmo aço. Então, né, as grandes navegações foram essa busca, certo? Certo? Não só essa questão da Índia, certo? Mas chegar no Oriente e em outros lugares que pudessem abastecer, né, tanto o comércio quanto os cofres do Estado. Entenderam, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro e posteriormente eu ainda colocarei algumas outras coisinhas, tá? Beijo, abraço, saudade. Tchau. Tchau.